Olá pessoal, estou aqui para explicar a terceira apostila de matemática do quarto bimestre e nela a gente vai ver as medidas de volume e capacidade. Vamos começar? Então, bem, os sólidos geométricos são objetos tridimensionais que ocupam lugar no espaço, ou seja, a gente consegue ver três dimensões em um objeto tridimensional, né? Um sólido geométrico, a gente consegue ver o comprimento, a largura e a altura. Por isso, eles possuem volume. Então, apenas os sólidos geométricos possuem volume. Então, são eles que a gente vai estudar hoje. Podemos encontrar o sólido em inúmeras formas, retangulares, circulares, quadrangulares, entre outras, mas todos irão possuir volume e capacidade. As unidades de volumes mais utilizadas são metros cúbicos, decímetros cúbicos e centímetros cúbicos. Observe que toda vez que eu falo de volume, eu estou falando a unidade de medida em cúbico, ou seja, elevado a 3. Eu não posso esquecer disso, tá, pessoal? Toda vez que eu termino de fazer a continha para achar o volume ou a capacidade de algum sólido, né, eu tenho que colocar a unidade ao cubo, certo? Se fosse área, seria ao quadrado, mas nesse caso agora, como é volume, vai ser ao cubo. Dentre outras medidas, né, de capacidade, a mais utilizada é o quê? É o litro e o mililitro, certo? Podemos relacionar as medidas de volume com a capacidade de um sólido geométrico. Então, a medida do volume pode ser relacionada com a capacidade. Como? 1 metro cúbico corresponde à capacidade de 1000 litros. 1 decímetro cúbico corresponde a uma capacidade de 1 litro. E 1 centímetros cúbicos corresponde à capacidade de 1 mililitro. Pessoal, esse slide é muito importante para fazer os exercícios. Então, é só você relacionar, né? Quanto que vale 1 metro cúbico? Vale, em relação a litro, vale 1000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. E 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. Tranquilo? A gente vai ver mais para frente exemplos. Uma lata de refrigerante contém 350 ml de líquido. Dessa forma, podemos dizer que o seu volume é 350 centímetros cúbicos, certo? A caixa d'água de uma escola possui 1 metro cúbicos de volume, isto é, sua capacidade é de 1000 litros de armazenamento. Por quê, pessoal? 1 metro não equivale a 1000 litros? Então, aí, ó, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de água. Então, quando a gente está falando de capacidade, a gente está falando de líquido, né? Tanto é que a unidade é em litros. Uma caixa de leite longa vida, tem 1 decímetro cúbico de volume. Então, dizemos que a sua capacidade é de 1 litro, certo? Então, 1 decímetro, 1 litro. É importante lembrarmos que a medida da capacidade de 1 litro corresponde a 1000 mililímetros. Então, quando eu estou falando que essa caixa d'água aqui tem 1 litro, a caixa d'água não, né? Porque não tem como uma caixa d'água ter 1 litro. Mas vamos supor uma garrafa de água tem 1 litro, eu estou dizendo que ela tem 1000 mililitros, certo? Então é importante vocês entenderem essa transformação. Quando eu quero transformar de metros para litros, de litros para mililitros, né? De decímetro para litro, é muito importante vocês entenderem essa transformação. Um exemplo aí, vamos ver isso na prática. Quantos litros de gasolina entra em um tanque que possui 50 metros cúbicos? A resolução. O exercício nos dá o valor de 50 metros cúbicos. Como sabemos que 1 metro cúbicos possui 1000 litros, basta fazer a operação de multiplicar. Então, basta multiplicar 50, né, que é os 50 metros, vezes 1000, que é a capacidade de litro na conversão. Então, 50 vezes 1000 dá o quê? 50 mil. Ou seja, nesse tanque, com 50 metros
cúbicos de capacidade é possível armazenar 50.000 litros de gasolina, tá? Então, eu acho que ficou simples, né? E claro, mas se alguém não entendeu, é só me chamar no WhatsApp. Eu quero transformar metros cúbicos em litro. E eu sei que 1 metro cúbicos equivale a 1.000 litros. Então, basta pegar a quantidade que ele possui lá em metros cúbicos, que nesse caso é 50, e multiplicar por 1.000. E achar a quantidade a capacidade, né, que é possível de armazenar naquele carro, certo? Outro exemplo, uma caixa d'água possui uma capacidade de armazenar 0,4 metros cúbicos de água. Quantos litros podem ser colocados nessa caixa d'água? Pessoal, olha só, vamos ver a resolução. Como temos a medida de metros cúbicos, né, como a anterior, que é 0,4, novamente basta multiplicar por 1.000 para chegar ao resultado. Por quê? 1 metros cúbicos não é igual a 1.000? E 0,4 é igual a quanto? 0,4 vezes 1.000 vai achar quanto? 400, né? Por que 400? É só andar com a casa, né? Eu vou andar com a casa da vírgula. Não são 1.000, não são 3 casas? Então, ó, essa vírgula vai sair do 0, né? Entre o 0 e o 4 e vai andar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Aonde não tem nada, eu coloco o 0. 0 à esquerda eu não preciso colocar. Então, ficou igual a 400. Então, ou seja, essa caixa de água, cuja capacidade é de 0,4 metros cúbicos, pode armazenar 400 litros de água. Certo? Então, esses dois exemplos são exemplos de volume, né? Que eu transformei para capacidade. Eu tinha um volume em metros cúbicos e estou dando a resposta aí para vocês. Nós fizemos a transformação, a quantia para saber a capacidade, a quantidade de litros que cabe dentro desses objetos, certo? Agora, medida do volume de um bloco retangular. Aqui nós temos um bloco retangular, ou seja, nós temos um paralelepípedo. Observe o cálculo de medidas de volume do bloco retangular abaixo, cujas medidas das arestas estão indicadas em centímetros. Pessoal, esse paralelepípedo, né, vocês podem observar que são sólidos geométricos. E como foi dito no início, sólidos geométricos eles são tridimensionais, ou seja, eles sempre vão ter 3 medidas. Nesse caso aí nós temos o comprimento, né, que é o 5, a largura, que é o 3, e a altura, que é 4. E eles estão todos em centímetros cúbicos, como disse o enunciado. A base desse bloco retangular é um retângulo. Então, a base dele, né, onde está encostado no chão, é um retângulo. E nesse retângulo eu pude dividir em quadradinhos, aí ó, em quadradinhos. Então, a medida da área da base desse bloco retangular é dada por... Qual é a fórmula da área da base do retângulo? Isso vocês já sabem, né? É base vezes altura. Então, para achar a área da base, basta fazer 5 vezes 3. Eu já estou dando lá no enunciado o valor do comprimento e da profundidade, né? 5 vezes 3, 15. Então, se eu perguntar para vocês qual é a medida da área da base desse sólido geométrico, vocês vão analisar primeiro o quê? A base. Qual é a figura plana que representa a base? Nesse caso aí é um retângulo. E vou trabalhar com a fórmula do retângulo, né? A área da base é igual a base vezes altura. Substitui os valores, achei o valor da minha área. Só ficou faltando o que aí, pessoal? Os centímetros ao quadrado. Eu não posso esquecer de toda vez que eu estiver trabalhando com área, né, colocar a unidade final ao quadrado. Podemos compor um empilhamento de 15 cubinhos de 1 centímetros cúbicos.
sobre uma área retangular de medidas de 15 centímetros ao quadrado, conforme de cada baixo. Então, olha só, nós achamos aí, né, a área dessa base, que foi 15 centímetros cúbicos, né? Cúbicos não, desculpa, ao quadrado. O que vai acontecer agora? Nós vamos começar a empilhar essa base uma em cima da outra, conforme eu vou mostrar no próximo slide, ó. Esse empilhamento de 15 centímetros cúbicos de medidas de volume. Então, ó, eu peguei o paralelepípedo, né, e comecei a empilhar essa base uma em cima da outra até formar o paralelepípedo. São necessários empilhamentos iguais ao anterior, de 15 centímetros cúbicos, como foi dito. De medida de volume. Para compor o bloco retangular representado anteriormente, compare as representações a seguir. Então, olha só, foi como eu disse para vocês. Eu fui colocando esses cubinhos um em cima do outro até completar toda a figura, certo? Assim, eu acho que o volume, a quantidade de quadradinho desse que representa 1 centímetros cúbicos, vai ser a quantidade de volume que eu tenho, que ocupa esse sólido geométrico, certo? Mas, aqui ó, a medida do volume desse bloco retangular é dada por 4 vezes 15, que é igual a 60. Eu já tinha o valor da base, a base não era 15? Eu multipliquei o 4 vezes 15, que é igual a 60. Então, eu não preciso fazer esses quadradinhos para saber quanto de volume, né, que a figura geométrica, o sólido geométrico, ele vai ter em centímetros cúbicos, né? Eu posso fazer a formulazinha, que é o quê? Multiplicar os 3 valores, que é o que foi feito. Eu já tinha multiplicado 5 vezes 3, que foi 15. Depois eu multipliquei por 4 e achei 60. 60 é o quê, gente? É o volume desse sólido, certo? Portanto, a medida do volume desse bloco retangular é igual a 60 centímetros cúbicos. Lembrando que eu não posso esquecer de botar os cúbicos. Note que a medida do volume foi obtida calculando-se a medida da área da base e depois multiplicando por C, a medida da altura relativa à base. Então, eu primeiro achei a base e depois multipliquei pela altura, certo? Ou seja, a fórmula que eu estava dizendo para vocês que eu posso fazer é o que? O volume. Toda vez que tiver um paralelepípedo, tá? Eu vou usar essa fórmula. Volume é igual a A vezes B vezes C. Ou seja, eu vou multiplicar os 3 valores que tem na figura. Professora, mas tem uma ordem a seguir? Não. Você pode multiplicar em qualquer ordem que vai dar certo. Certo? Então, toda vez que tiver um paralelepípedo, eu vou utilizar essa fórmula. Também é comum expressar a medida da altura por H, né? Na matemática, toda vez que a gente fala sobre altura, eu estou falando em H. Nesse caso, podemos escrever que a medida do volume do bloco retangular pode ser calculada por meio do produto das medidas da área da base pela medida da altura relativa a essa base. Ou seja, em vez de você multiplicar os três valores, você pode achar a área da base. Viu que a base é um retângulo? Qual é a área da base? Base vezes altura, certo? Do retângulo da base. Depois multiplicar pela altura do sólido. É a mesma coisa, pessoal, só que eu acho que a fórmula anterior é mais fácil, tá? Você não precisa procurar a base. Você pode só multiplicar os 3 valores que vai estar correto, mas aí fica a critério de cada um de vocês. Como exemplo, veremos um aquário que possui o formato de um paralelepípedo ou bloco retangular, com as seguintes dimensões. Então, nós temos aí, né, um aquário com essas 3 dimensões aí. Professor, isso parece um cubo. Se fosse um cubo, gente, todos os lados teriam a mesma medida, né? Como não tem a mesma medida, é um paralelepípedo. Vamos determinar quantos litros de água são necessários para encher o aquário. Então, ó, primeiro eu vou achar o volume. Qual é a fórmula do volume?
Comprimento vezes altura vezes largura. Ah, professora, eu fiz comprimento, largura e altura. Tá errado? Não, gente, é só multiplicar os três valores que você não tem o que errar. Então, eu vou fazer aqui, ó, o volume é igual a 50 vezes 20 vezes 15 centímetros. Então, o volume é igual a 15.000 centímetros cúbicos. Achei a quantidade de volume, né, em centímetros cúbicos. Ok? Mole, né? Como foi informado que 1 centímetros cúbicos corresponde a 1 mililitro, teremos que 15.000 centímetros cúbicos é igual a 15.000 mililitros. Ou que seja, olha só, gente, presta atenção. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Ou seja, 15.000 centímetros cúbicos é igual a 15.000 mililitros. Só que eu quero a resposta final em litros. De mililitros para litros, eu vou andar quantas casinhas? 3 casinhas. Só que eu vou andar 3 casinhas para qual lado? Esquerda, né? Um número que não tem vírgula está sempre aonde mesmo? No final. 3 casinhas para a esquerda, ó, ele vai sair do final do número e vai andar 3 casinhas, ó. 1, 2, 3. Então, a minha vírgula vai ficar entre o 15 e o 0. Após a vírgula, preciso botar esses zeros? Não, né, gente? Eu posso cortar os zeros. Preciso colocar essa vírgulazinha aí no final? Também não, eu já sei que ele tá ali escondidinho para quando eu precisar. Então, 15.000 mililitros é igual a 15 litros. Então, quando pede aí para dizer, né, vamos determinar quantos litros de água são necessários para encher o aquário. O aquário será necessário, né, 15 litros de água para encher o aquário. Tranquilo? Eu acho que deu para entender, mas de qualquer forma, querendo tirar dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Diversos objetos do dia a dia têm um formato parecido com o de um cilindro circular. Em algumas situações, pode ser importante saber calcular a medida do volume do cilindro. Vamos desenvolver de modo informal um modo de obter a medida do volume de um cilindro. Aqui, ó, para quem não sabe o que é o cilindro, esse cilindro, ó, ele tem a base circular, né? Essa primeira figura, a outra é um paralelepípedo. Considere um cilindro circular e um bloco retangular que tenham a mesma medida de base e de mesma medida de área, conforme representado a seguir. Então, ó, a área da base do cilindro é igual à área da base do retângulo, levando em consideração que são figuras diferentes, mas quando foi feito o cálculo, eles chegaram à conclusão que tem a mesma medida. Imagine agora que sejam usadas placas bem finas de mesma medida de altura e de mesma medida de volume para compor esses sólidos. A gente pode imaginar em pegar uma folha A4, vamos pegar uma folhinha e cortar ele no formato dessas duas bases. Agora, gente, o que foi feito? Observe a seguir a parte do cilindro e do bloco retangular, montada a partir do empilhamento dessas placas como essas. Então, gente, olha só, eu fui pegando a folha A4, fui cortando, né, no formato dessas bases e fui empilhando uma em cima da outra. Olha, se vocês observarem, ele está dando o quê? Ele está nascendo aí um sólido geométrico. A partir do momento que eu vou empilhando essas folhas, né, essas placas, vai dando o quê? Vida a um sólido geométrico. O cilindro e o bloco retangular da mesma medida de altura, obtidos por meio de empilhamento dessas placas, terão a mesma medida de volume. Desse modo, assim como o bloco retangular, essa medida de volume pode ser calculada por meio do produto da medida da área da base pela medida da altura, ou seja, eu posso achar a área da base e depois multiplicar pela altura, da mesma forma que a gente fez pelo paralelepípedo, né? Como a base do cilindro é circular, ou seja, tem em forma de círculo, sua medida da área é dada pela fórmula π vezes r ao quadrado, em que r é a medida do raio dessa base,
né? Então, se eu quiser achar a área da base não é um círculo, eu vou usar a fórmula π vezes r ao quadrado, onde r é o raio, certo? É o raio da base. Assim, temos a seguinte fórmula para o cálculo de medida do volume desse cilindro. Então, o volume é igual a π vezes r ao quadrado, que é a fórmula da base, né? Vezes a altura. Então, toda vez que eu quiser achar o volume do cilindro, eu vou usar essa fórmula, certo? Como exemplo, iremos calcular o volume do cilindro a seguir. Use π é igual a 3,1. Geralmente o π é usado como 3,14, né? Mas nesse exemplo aí a gente vai usar π igual a 3,1. Então nós temos aí um cilindro onde nós temos a altura, né? Temos o raio. Vamos calcular. Para calcular o volume, temos o raio de 4 e a altura de 5. Então, realizando a substituição, temos que a fórmula do volume do cilindro é igual a π vezes r ao quadrado vezes h, onde r é igual a 4, né? π é igual a 3,1, que está no enunciado, r é igual a 4 ao quadrado e a altura é igual a 5. Então, eu tenho que realizar essa multiplicação. Primeiro, eu vou resolver ao quadrado ali, né? Então, o volume é igual a 3,1 vezes 4 ao quadrado é 4 vezes 2? Não, é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 5. Agora eu vou multiplicar, né? 16 vezes 5, que é mais fácil. 3,1 vezes 16 vezes 5 é igual a 80. Agora eu vou multiplicar 3,1 vezes 80, que deu 248 centímetros cúbicos. Pessoal, não tem o que errar. Leu o enunciado, achou qual é o sólido geométrico que nele está dizendo, vou aplicar a fórmula correta. Se aplicar a fórmula errada, vai estar tudo errado, né? Achei a fórmula correta, né? Vou colocar no exercício. Eu sempre peço para escrever primeiro a fórmula. Depois que escrever a fórmula, é só substituir os valores e achar a resposta certa em unidades cúbicas, certo? Assim finalizamos a explicação dessa apostila. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Tranquilo? Até a próxima aula, próxima apostila, tá bom? Valeu!